Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana de vídeo e também de aulas. Então, a gente já viu alguns conceitos ao longo dos nossos dias, né? Que a gente já teve aula. E aí tem alguns conceitos que é muito importante que a gente aprenda, porque a gente vai ver ele em várias situações quando a gente for falar de geografia, certo? E aí eu trouxe 3 conceitos para vocês. Que conceitos são esses? O conceito de lugar. Quando a gente ouvir falar em lugar, o lugar se refere a todo o espaço geográfico que a gente ocupa e que a gente desenvolve nossas atividades. Como, por exemplo, o lugar que a nossa casa fica é um lugar, porque a gente ocupa. E a gente desenvolve uma atividade lá que é a de moradia, né? O outro exemplo são os trabalhos dos nossos pais. Também está relacionado ao trabalho, ou melhor, está relacionado ao lugar, porque é um lugar físico que eles ocupam e que eles também desenvolvem uma atividade. Então, gente, quando vocês ouvirem falar em lugar, vai estar referindo-se a um espaço que nós seres humanos ocupamos e desenvolvemos nossas atividades. Seja uma atividade de moradia, seja uma atividade de trabalho, certo? O segundo conceito é o conceito de espaço geográfico, que é construído pelas pessoas, né? Tanto é que quando a gente estava na sala de aula, que a gente estava fazendo a nossa revisão, foi explicado para vocês que o espaço geográfico é todo um lugar que nós seres humanos ocupamos, né? É todo o espaço. Então vejam só, quando a gente fala de espaço geográfico, não necessariamente ele precisa ser modificado pelo homem, né? Como é o exemplo da paisagem cultural. Não. O espaço geográfico ele pode ser um misto dos dois tipos de cultura. Ou melhor, os dois tipos de paisagem, o cultural e o natural. Ou seja, o espaço geográfico é o espaço que a gente ocupa e que tem uma relação tanto de nós seres humanos como também com a própria natureza, certo? Então, um exemplo disso é quando a gente vai para o sítio, né? Não necessariamente a gente precisa modificar o cenário do sítio, mas a gente está tendo uma relação ali, natureza e sociedade, né? Nós, seres humanos, desenvolvemos atividades que não necessariamente ela precisa excluir a parte natural do espaço. Ela está em constante relação com nós, seres humanos, certo? É aquela história, a natureza, ela está presente nos nossos dias, dia a dia, independente da gente mudar ela ou não. Isso se concentra também no espaço geográfico. O terceiro conceito que eu trouxe para vocês é de paisagem. E aí, paisagem, ela corresponde a uma porção do espaço que que a gente visualiza. Então, tipo, enquanto estou gravando aqui o vídeo para vocês, eu estou me vendo na tela do celular. Então, é uma paisagem minha que eu estou vendo, é o meu reflexo, mas é uma paisagem. Se eu olhar pela janela, também eu vou encontrar outra paisagem. Então, tipo, quando a gente fala de paisagem, é tudo aquilo que os nossos olhos alcançam, né? E aí, o que é interessante? Eu disse tudo aquilo que os nossos olhos alcançam. Mas quando a gente fala de paisagem, a gente tem várias formas de entrar em contato com a paisagem. Um exemplo disso é a gente tem a audição, tem o olfato, tem o paladar, tem o tato, né, que é pegar. A gente pode usar os nossos 5 sentidos corporais para identificar a paisagem que a gente tá. Um exemplo. A gente não necessariamente precisa ir na padaria para saber quando tem pão fresco, principalmente quando a gente mora perto. Porque a gente sente o cheiro do pão assando. Então, a gente já sabe que está perto de sair um pão fresquinho. Outro exemplo, a gente não necessariamente precisa ver. A gente não necessariamente precisa ver um passarinho para saber que tem um passarinho cantando. Que a gente usa a nossa audição para ouvir o passarinho. Se tá escuro e a gente sai do nosso quarto para a cozinha, por exemplo, para tomar água, e não tem energia, mas a gente usa o nosso tato para ir se localizando dentro do cenário. Então, tudo isso é paisagem e a gente pode usar o nosso sentido para ter uma relação com essa paisagem, tá bom? Então, por hoje a gente fica com esses 3 conceitos, em breve vão aparecer mais. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, certo? E aí a gente tem a nossa atividade.
Não deixem de fazer e de enviar por e-mail, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.